Na primeira matéria desse nosso editorial, nós vamos falar sobre um caso envolvendo o Silvinei Vasquez. Você deve lembrar do Silvinei Vasquez, foi diretor da Polícia Rodoviária Federal durante a gestão Bolsonaro e está preso já há muitos meses à ordem do ministro Alexandre de Moraes. Você deve lembrar que a acusação contra ele é de que ele determinou blitz, que fossem realizadas blitz no segundo turno das eleições lá no Nordeste. Ele argumenta que foi o próprio TSE que pediu que essas blitz fossem realizadas. Só que o ministro Alexandre de Moraes ignorou essas informações que a defesa apresentou e manteve a prisão dele. No ponto de vista prático, não tem motivos suficientes para a prisão dele ainda ser mantida, conforme argumenta a própria defesa, mas mesmo assim ele se mantém preso. E hoje ele fez parte novamente dos noticiários. Por quê? Porque teve um vazamento de informação sobre uma ordem dada do ministro Alexandre de Moraes no caso do Silvinei Vasquez, ou seja, em relação ao pedido da defesa. O fato foi o seguinte: a defesa pediu que o Silvinei Vasquez pudesse sair da prisão para poder realizar a prova da OAB. Matéria do jornal Metrópolis: o STF liberou da prisão Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, para realizar a prova da OAB. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou que o ex-diretor da PRF faça a prova da primeira fase da OAB em Brasília. Então teve essa autorização aqui. O que eu achei engraçado é que o Silvinei está preso desde agosto, no âmbito de uma investigação. E aí, o advogado de Silvinei, Eduardo Pedro Nostrani Simão, lamentou o vazamento da autorização para a prova, que foi feito em uma sala isolada, ou seja, essa informação foi vazada, ninguém precisava saber, inclusive foi feito pedido de sigilo, mas mesmo assim, alguém de dentro do STF que tem acesso a esse processo, que está em segredo de justiça, deixou a informação vazar. Agora que a informação foi vazada, não sabe por quem, registramos o desejo de que ele tenha uma boa prova. Obviamente, as chances de aprovação são mínimas diante das dificuldades de estudo, escreveu o advogado ao Metrópole. Ninguém sabe quem deixou vazar essa informação de que ele ia realizar essa prova da OAB, mas enfim, tá aí a informação que foi veiculada de que ele está fazendo a prova da OAB. Desejamos boa sorte e desejamos liberdade logo para o Silvinei Vasquez, que achamos, como jurista aqui, como a defesa dele bem informou, acho absurda a manutenção da prisão dele, acho que deveria ser relaxada, mas quem decide é o juiz, né? Vamos fazer uma análise agora sobre uma matéria do Conexão Política. Isso aqui está deixando o governo Lula revoltado. Posse de Milei. Bolsonaro vai à cerimônia na Argentina e Lula deve ficar de fora. Foi caracterizada como uma verdadeira ofensa ao governo Lula. Pois é. A hora que terminou as eleições, o Milei ligou para o Bolsonaro. Partiu do próprio Milei fazer uma ligação de vídeo para o Bolsonaro para convidar o Bolsonaro para estar na posse dele. Alguns influenciadores e alguns, inclusive políticos de esquerda, falaram que a justiça, pretendem até entrar na justiça, impedindo que o Bolsonaro vá à posse de Milei, porque, segundo eles, pode ser que o Bolsonaro peça asilo lá na Argentina e fique por lá para evitar qualquer restrição da justiça. Então, inclusive, tem um influenciador, Tiago dos Reis, se eu não me engano, fez uma postagem nesse sentido, foi muito criticado, que a justiça brasileira deveria caçar o passaporte, não liberar Bolsonaro ir à Argentina para participar da posse, o que causaria aí mais um conflito diplomático, uma vez que o convite foi feito do presidente eleito. E aí destroça aqui mais uma narrativa. Por quê? Porque naquele caso de Israel, tentaram mostrar que Bolsonaro não tem mais nenhuma credibilidade fora do país, que Bolsonaro é um pária internacional, e não é bem o que acontece. Teve a reunião do embaixador de Israel com Bolsonaro, e agora o presidente eleito da Argentina liga para o Bolsonaro e
deixa aí preterido o governo Lula. Lembrando que há uma inimizade aí do Milei em relação ao Lula, que declara abertamente que o Lula é comunista e que não conversa com comunistas. Matéria do Conexão Política. A posse do presidente da Argentina, Javier Milei, representante da direita que venceu as eleições gerais nesse domingo, dia 19, deve marcar mais um impacto na política sul-americana, com a derrubada histórica contra a hegemonia peronista e kirchnerista, que emplacou anos de pobreza e rombos econômicos no país vizinho. Perfeita essa matéria. A posse de Milei também deve trazer luz ao cenário político brasileiro, uma vez que o atual presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva, resiste em aproximar-se do direitista. Como antecipou o Conexão Política, Lula não deve realizar a tradicional ligação telefônica para cumprimentar Milei por sua vitória, conforme relatos de assessores do Planalto. Também como reação, Lula não deve nem mesmo ir à posse do rival. Em contrapartida, na manhã desta segunda-feira, Milei fez questão de convidar Jair Bolsonaro, PL, para a posse presidencial, dizendo que a presença dele será muito importante para o país, que vive um cenário histórico e político, né? E aí, enfim, não sabemos se Bolsonaro será autorizado, né, a estar deixando o país. Provavelmente a justiça brasileira talvez não permita que Bolsonaro vá à posse, causando aí mais um conflito diplomático com o governo argentino, né? Mas, na minha visão, eu acredito que pouco provável a liberação. Você deve lembrar que por causa aquela história dos cartões de vacina, teve um bloqueio aí, inclusive dos passaportes do Bolsonaro, então acho pouco provável que Bolsonaro vá a posse do Milei por causa da justiça brasileira aqui. Vamos lá, o próximo assunto que eu quero conversar com vocês aqui é um assunto delicado e triste, né? Esse caso aqui, eu já tinha comentado com vocês, o caso da Cunha, delegado da Cunha, foi eleito deputado federal, tá? Eleito pelo estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, ou estado de São Paulo, não me lembro ao certo qual estado. E aí, ele tem denúncias contra ele de ter agredido a esposa. E aí foi recebida a denúncia contra o da Cunha. Matéria do CNN, essa matéria é de alguns dias atrás, mas é para utilizar um exemplo que um outro deputado também está sofrendo a mesma acusação. O Ministério Público denuncia deputado da Cunha por agressão e ameaça contra a esposa. O juiz de primeira instância pediu o encaminhamento do caso ao STF com urgência. Imagens no processo mostram sangue na casa do casal. E aí, essa denúncia aqui é grave contra o da Cunha, e o Ministério Público de São Paulo ofereceu a denúncia contra o deputado Carlos Alberto da Cunha, conhecido como delegado da Cunha, pelos crimes de lesão corporal contra a mulher, ameaça, dano qualificado contra a esposa, ela que é nutricionista, a Bettina Gruziesnik. E esse caso aqui deu uma repercussão muito negativa ao delegado da Cunha e já foi encaminhado pelo fato de ser deputado federal para o STF. E aí, seguindo essa mesma linha de raciocínio, hoje também acontece mais uma denúncia contra outro deputado da direita, que é o Zé Trovão. O Zé Trovão, que é bem mais polêmico, né, bem mais conhecido do que até o próprio da Cunha. O próprio da Cunha que tem ali, conseguiu a eleição até por um podcast que ele fazia, por polêmicas que ele conseguiu com a polícia militar, com a polícia, enquanto ele era da polícia civil, ele conseguiu se eleger. Agora, o Zé Trovão ele é bem mais alinhado ao bolsonarismo e tem essa denúncia aqui contra ele. Paulo Capelli. Noiva de Zé Trovão vai à polícia e diz ter sido agredida pelo deputado. Segundo informações aqui, houve denúncia de que a esposa dele foi agredida pelo Zé Trovão. E aí, na mesma hora, ele também foi na delegacia e prestou a versão dele, de que não teve nada de agressão, que ele só refutou que ela partiu para cima dele. O que aconteceu foi o seguinte: a noiva de Zé Trovão, Ana Rosa Schultz Silveira, foi à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher em Brasília e diz ter sido agredida pelo deputado no domingo. Segundo fontes que tiveram acesso ao depoimento, Ana Rosa relatou ter levado tapas e ter sido enforcada pelo parlamentar. No mesmo dia, Zé Trovão também foi à polícia e deu a versão do caso, eleito por
Santa Catarina, o caminhoneiro recebeu 71 mil votos em 2022. Ele é afiliado ao PL. E aí, isso aqui causa muito conflito, tá? Então, foi enquadrado pela Maria da Penha, entra na Maria da Penha, e isso aqui pode causar graves problemas aos deputados, que podem responder pelos crimes, né? Responde pelo crime de agressão e tudo, e se condenado for, vai para o Congresso, que o Congresso pode definir pela cassação ou não do seu mandato. Então, depende muito aí de qual vai ser o posicionamento do Congresso, mas é uma dor de cabeça e espero que se mostre a verdade. Esperamos que ele não tenha feito isso, tá? E que se mostre a verdade. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Argentina aqui, que tá no top trends aí, todo mundo falando aí da vitória do Milei, né? O Mário Frias, ele resolveu fazer uma publicação aqui do Jean Willis, né? Ironizando o Jean Willis, que deu os pêsames ao povo argentino, né? Meus pêsames, amigos e amigas argentinos. Neste momento em que a burrice, o ódio, a má fé e a pilantragem triunfam politicamente, como no Brasil em 2018. É quando mais precisamos nos manter firmes, apesar de toda dor e lágrima. As palavras dele são palavras vergonhosas, né? Vexatórias. Chamar um, um grupo que elegeu democraticamente o seu presidente de burros, ódio, má fé, pilantras, mostra que não tem um pingo de respeito à democracia, infelizmente. E esse tipo de palavra, da mesma forma que hoje Lula está aí na presidência, não poderia ser declarada para eleitores. Né? Então, assim, mostra que esse pessoal não tem a mínima preocupação com democracia e esse tipo de palavra ofensiva mostra muito bem que, sabe, eu tenho em mente o seguinte, que aquele primeiro a chamar o outro de burro assina primeiro o atestado de burrice. Por quê? Porque se você tem argumentos, você não vai chamar o outro de burro, você não vai partir para um nível tão baixo. Então, mostra muito bem aí quem é a esquerda brasileira e como ela pensa, né? Que é vergonhoso. Vamos falar agora de outro caso. Você lembra aquele caso onde uma deputada do PL resolveu fazer uma homenagem para o Flávio Dino, que é um arqui-inimigo hoje do Bolsonaro, do bolsonarismo? Pois é, o Valdemar da Costa Neto se manifestou. O Costa Neto disse que não vai punir a deputada Marta Gonçalves, que apoiou a homenagem a Flávio Dino. O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o título de cidadão cearense ao ministro Flávio Dino, que foi apoiado pela deputada estadual do Ceará, Marta Gonçalves. De acordo com o presidente do Partido Liberal, não houve afronta a Bolsonaro e confirmou que não haverá punição a parlamentar. E aí, a gente lembra aqui o caso do Yuri do Paredão, também do Ceará, ele que deu um abraço lá, né, posou numa foto com um abraço com ministros do Lula e depois votou em apoio a um projeto Lula e que foi expulso do PL. E aí muita gente questionou por que ela não foi expulsa, não teve nenhuma crítica e que ele não falou nada. Algumas pessoas disseram, e isso aqui são as más línguas que disseram, que no caso aqui ela é muito necessária para o partido no Ceará. O marido dela é o coordenador do PL e por questões dessa relação estreita e próxima, o Valdemar da Costa Neto achou que seria uma perda muito grande dentro do partido, uma perda política muito grande, por isso ele preferiu não puni-la. Né? Não sei se foi isso ou se não foi. Vamos lá, pessoal. Outra matéria que eu quero trazer para vocês aqui, ó, é do Brasil Sem Medo. Tem uma divulgação, um vídeo que está circulando, que um influenciador de esquerda, o Henri Bugalho, eu mesmo acompanho o canal do Henri Bugalho. O Henri Bugalho, ele não é aquele tipo de esquerda tão radical. Eu mesmo já vi vídeos do Henri Bugalho, eu já vi outros esquerdistas muito mais radicais, ele que também é filósofo, eu já até acompanhei vídeos dele. Como eu disse para vocês, eu acompanho vídeos da direita e da esquerda
até para ver os pontos de vista deles, né? E essa semana o Henry Bugalho, ele deu declarações de que houve um financiamento por fundações de esquerda e o próprio YouTube fez um financiamento para que um grupo de influenciadores de esquerda pudessem fazer uma campanha massiva de divulgação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí isso aí pegou muito mal. E deputados, como o próprio Eduardo Bolsonaro, falou que vai fazer denúncias no Ministério Público Federal contra os influenciadores que receberam. E vai intimar ele, vai convocar, e já falaram até em abrir uma CPI para saber o porquê que houve esse financiamento não declarado. Esse sim, segundo eles, um gabinete do ódio, bancado e custeado com dinheiro público para falar mal do presidenciável Jair Bolsonaro. Então, muita repercussão essa fala do influenciador aqui, o Henry Bugalho, tá? Então, fica aqui a expressão aqui da divulgação, de que foi paga, né? E não quero conflito, até porque eu mesmo já acompanho o trabalho do Henry Bugalho, não acho que ele seja do tipo de gente radical, mas mostra aí que realmente foi o próprio YouTube, a própria plataforma teve envolvimento nesse financiamento de influenciadores, né? Uma coisa que é muito estranha, muito estranha. Pois é, mas é o Brasil, né? É o Brasil que temos. Vamos lá. Hoje vocês sabem que é o Dia da Consciência Negra, né? E o Ottoni de Paula fez uma publicação sobre isso aqui, onde ele postou duas fotos. Ele, que é do Rio de Janeiro também, e é negro. Ele postou essa foto do homem que está sendo acusado de ter assassinado esse rapaz aqui, que é fã da Taylor Swift e foi assassinado no retorno de um dos shows, né? E aí ele escreveu o seguinte: no Dia da Consciência Negra, quero, como negro, fazer uma análise dessas duas fotos abaixo. A primeira, que você verá um homem negro sendo preso por dois policiais brancos no Rio de Janeiro, suspeito de ter matado este homem branco, que é o da foto seguinte, que visitava a cidade para participar de um show da cantora Taylor Swift. Onde há racismo nessa foto? Em lugar nenhum. Temos um crime praticado por uma pessoa e todo criminoso resta ao rigor da lei, independente da sua cor. Com isso, estou como pessoa negra negando que haja racismo? Absolutamente não. O racismo existe e deve ser combatido. Negá-lo já é por si só uma faceta, talvez a mais cruel da existência do próprio racismo. Porém, não venceremos esse mal tão nefasto com debates rasos, manipulados ideologicamente, carregados de ressentimentos. Venceremos com educação e oportunidades iguais para todos. Perfeito. Fala muito sensata do Ottoni de Paula, e eu penso exatamente como ele, tá? Deve encarar o problema de frente. Eu vi uma fala muito interessante, eu não vou saber dizer para você agora o palestrante, tá? Eu vi um desses cortes que a gente vê nas redes sociais, mas a fala dele me chamou a atenção. Falou o seguinte: olha, nós somos um Brasil misticinado, ou seja, um Brasil de várias cores. Então, nós temos pessoas, todo mundo, por mais branco que você seja, você vai ter alguém negro na família, alguém que tem sangue negro. Eu, por exemplo, a minha mãe é bem morena, bem negra. E meu pai é um branco galegão dos olhos claros. Então, nasceu eu. Tá? E quer dizer que eu não respeite? Respeito, respeito muito. Tá? E sei a diferença muito grande, às vezes até de oportunidades. Isso que o próprio Estado causa. O próprio Estado é o responsável, às vezes, por causar essa diferenciação, porque o Estado quer essa divisão. O Estado se alimenta dessa divisão para poder se manter no poder. Enfim, acho que a gente tem que encarar o problema de frente e precisa de debates sérios, como o que o Ottoni de Paula realmente levantou agora. Vamos lá, pessoal, vamos falar de eleições 2026 e essa matéria da Veja aqui merece uma análise especial. Ministros do governo Lula ignoram a tal frente ampla e apostam no cada um por si nas eleições de 2024. Na eleição presidencial mais disputada desde a redemocratização,
Lula derrotou Jair Bolsonaro em 2022 com a ajuda de uma frente ampla, que reuniu até antigos adversários do petismo, como o ex-governador e atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, tucano histórico convertido em neossocialista. Essa neossocialista foi boa, tá? Na campanha, prevaleceu entre mais de uma dezena de partidos o entendimento de que o Bolsonaro representava um mal, uma ameaça à democracia brasileira, o que justificava a aliança entre atores políticos e programas e ideias. Na formação do governo, o PT, hegemônico por sua natureza, ficou com os principais ministérios, mas Lula acomodou na esplanada esquerdistas do PSB, do PCdoB e centristas do MDB e PSD, e até os direitistas do União Brasil, recentemente, em troca de apoio ao Congresso, escalou indicados do PP e republicanos, legendas que deram sustentação à gestão anterior. Entretanto, esses mesmos ministros apostam na eleição de prefeitos e querem o cada um por si, ou seja, a frente ampla do amor acabou, não vai ter mais essa frente ampla do amor. E aí, resumindo isso aqui, quase todo mundo vai querer pular fora do barco. Escuta o que eu estou te falando. Quase ninguém desses fisiologistas, deputados e parlamentares fisiologistas, irão querer ter a sua imagem vinculada ao PT e atrelada ao PT nas próximas eleições. Vocês vão ver 2018 se repetir. Vocês vão ver se repetir. Porque o governo Lula já mostrou aqui, velho. E vocês vão ver tudo aquilo se repetindo. É questão de tempo. É questão de tempo. Tá certo, pessoal? Obrigado por ter ficado até o final do editorial. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Amanhã a gente volta com mais conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima.